A paz, igreja, que a paz de Cristo Jesus esteja convosco. Mais uma vez aqui com os irmãos, agradecendo a Deus em primeiro lugar por esta oportunidade. E também eu quero, desde antemão, já agradecer aos irmãos, aqueles que oraram pela minha mãe, ela está se recuperando bem, né? E eu agradeço aos irmãos e peço que os irmãos ainda continuem orando pela vida dela, porque ainda vai ter o resultado das biópsias, né, da qual ela fez, né, com relação à da cirurgia. Mas que os irmãos também continuem orando por ela. Deus abençoe os irmãos que assim têm esse carinho, né, não só pela minha vida, como da minha família, né, no qual inclui minha mãe também. Muito obrigado pelos irmãos assim terem orado. E mais uma vez aqui pedindo licença aos irmãos para poder chegar aí até a sua casa e ser canal de bênção essa noite, né, assim sendo usado grandemente pelo Espírito Santo de Deus, que é o que nos conduz, né, para que possamos ter essa liberdade de chegar até os irmãos e poder assim meditar, né, e refletirmos na palavra do Senhor, né, que é o nosso aio, que é o que nos faz prosseguir, que faz nos continuar. E antes disso, eu gostaria que os irmãos já pegassem suas Bíblias, deixassem elas abertas aí no capítulo, no Evangelho de João, no capítulo 4, e fique preparado para que logo mais após a hora que nós voltarmos, após o louvor, os irmãos já estejam preparados aí para que nós possamos fazer a leitura do Senhor e meditar sobre a palavra do Senhor. Então vamos agora ouvir um louvor e com esse louvor nós vamos assim já preparar o nosso espírito para receber a palavra do Senhor. Deus abençoe. Exemplo de fé. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção. Da igreja do templo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reanima tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reanima tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, a começar em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia os louvores dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reanima a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, a começar no meu coração. De volta aqui, irmãos, né, como eu havia pedido para os irmãos, aqueles que assim se prepararam, né, e ali abriram o livro no Evangelho de João, no capítulo 4, do qual nós iremos ler. E vai ser uma leitura um pouquinho extensa, nós iremos ler todo o capítulo só para que nós possamos entender tudo que Deus tem para nos falar nesta noite e também para que nós possamos entender todo o contexto. Então vamos lá, Evangelho de João, capítulo 4, dos versos 1 ao 37. Essa primeira leitura eu vou ler rápido e os irmãos estejam acompanhando.
palavra do Senhor diz assim: E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. E foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali de uma fonte, um poço, como em outras traduções, de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta, em outras traduções, meio-dia. Versículo 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pedes de beber? E a mim, se sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz: Dá-me de beber, tu pedirás, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, essa se fará uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me de beber dessa água, para que eu não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e agora o que tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde deve orar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os adorem e o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama ungido, vem, e quando ele vier nos anunciará tudo. Jesus lhe disse: Eu sou e o que fala contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se e de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum deles lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura não será este o Cristo, ou ungido, como outras traduções? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém algo para comer? Jesus lhe disse: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e o que ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia com o que ceifa ambos se regozijem. Porque nisto é verdade, porque nisto é verdadeiro o ditado, que um que semeia, o outro que ceifa. E eu vos enviarei a ceifar onde vós não trabalhaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Senhor Pai, graças te damos, Senhor Deus, porque a Tua palavra foi lida, a Tua palavra foi aberta, e o Senhor assim nos dado o privilégio, Senhor Deus, de podermos refletir em tudo que o Senhor tem para nos ensinar. Obrigado, Senhor Deus, por esta palavra.
Fale, Senhor Deus, agora através do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, para que nós possamos ser edificados como a Tua igreja e assim, Senhor Deus, entender todo o propósito que o Senhor tem para nossas vidas. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito interessante aqui nesse texto que nós acabamos de ler aqui no Evangelho de João, no seu capítulo 4. E nós vamos trabalhar em todas as pessoas que estão envolvidas nesse texto. E é muito interessante que exatamente o que aconteceu com o grupo, aconteceu com outras duas pessoas também. E eu quero começar já nesse texto trabalhando com os discípulos. Olha que interessante, por isso que eu fiz toda a leitura do capítulo, para que nós possamos entender, porque eu vou buscar versículos alternados para que nós possamos entender aqui essas lições que nos foi deixada aqui nesse texto maravilhoso aqui de João, capítulo 4. E os primeiros que eu quero trabalhar são com os discípulos. Olha só que interessante. Se nós pegarmos aqui logo nos primeiros capítulos, nós vemos que estava indo mais ou menos que bem ali na Judéia, tanto que os fariseus já estavam sabendo que Jesus estava fazendo mais discípulos do que João, né? Não que até então não que Jesus batizava, mas sim os seus discípulos. Então quer dizer que as coisas não estavam indo tão ruim ali. As coisas estavam indo boa, porque estavam tendo os discípulos cada vez mais aceitando, né, a palavra de Jesus e tudo que ele tinha falado com todas aquelas pessoas. Então os fariseus já estavam meio que incomodados, sabendo de que isso estava acontecendo. Então, se nós viemos pensar, as coisas não estavam indo tão ruim, estavam indo bem, né? Mas aconteceu um fato que Jesus ali pegou os seus discípulos e foram para Galiléia. E para chegar até a Galiléia, eles teriam que passar por Samaria. E como os irmãos sabem, os samaritanos e os judeus, naquela época eles não se entendiam muito bem, eram meio que inimigos ali um do outro, e nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso aqui. Eu quero enfatizar aqui no versículo 8, que diz assim: porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E também os irmãos acompanham comigo no 27, que diz assim: e nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Olha só que interessante. Nós vamos falar primeiro agora dos discípulos, que eles nos têm como lição para nos ensinar no quê? Prudência, em primeiro lugar. Depois, estratégia e obediência. Olha só que interessante, a prudência. Eu fiz uma pesquisa, se os irmãos forem ver, para sair dali da Judéia para chegar até a Galiléia, a pé, quer dizer, até Samaria, dariam 18 horas. Então, mais ou menos ali, Jesus e seus discípulos saíram por volta das 16 horas. E nisso eles foram caminhando, né, até chegar ao meio-dia, ao poço ali de Jacó, do qual foi uma herança deixada para o seu filho José. Então, para que eles tivessem chegado ali, eles saíram mais ou menos da Judéia umas 16 horas. E, como eu falei, prudência. O que é essa prudência? O momento em que eles estavam caminhando para Samaria, eles levaram comida, né? Claro que fazendo esses cálculos, mais ou menos eles pararam por umas 2 horas, ou dormiram um pouco, ou comeram também. Tanto que eles comeram porque quando eles chegaram ali, né, mais ou menos no meio-dia, o poço, ali na fonte de Jacó, eles foram à cidade, né, negociar alimento. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês aqui é a prudência. Então, eles iam caminhar, eles saíram do ambiente onde eles estavam até então confortáveis, eles iam entrar numa cidade do qual eles tinham como inimigos os samaritanos, mas eles chegaram lá com fome. Então, eles fizeram o quê? Então, a prudência que eu estou dizendo aqui foram que eles levaram comida no andar, no caminhar até chegar em Samaria. E essa parte da estratégia seria o quê? Seria nesse caminhar, nessas 18 horas, claro, eles iam ali conversando com Jesus e querendo saber como que iria proceder, porque eles iam passar em Samaria e todo tem aquele contexto da certa rivalidade ali dos samaritanos com os judeus. Então nós vemos que foi benéfico essa estratégia também do qual eles usaram quando eles saíram para a cidade para fazer, né, para negociar a comida. Tanto que os irmãos, se eles olharem lá no versículo 32, onde eles dizem aqui, Rabi, acho que é o 32, então os discípulos dizendo, está aqui no 31. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram Rabi, dizendo, come.
Então quer dizer que a estratégia foi boa, porque se você está num território que as pessoas meio que são seus inimigos, ainda você consegue trazer comida, prova disso que eles falaram, Senhor, coma, Rabi, coma. Então eles conseguiram a comida do qual eles foram negociar ali em Samaria, em meio aos seus inimigos, né? Não se entrosavam muito bem ali os judeus com os samaritanos. Então nós vemos aqui no primeiro grupo, que são os discípulos, eles tiveram a prudência de levar comida para a viagem, eles tiveram a estratégia para chegar aqui naquela cidade e negociar e conseguiram comida, e também eles tiveram obediência. Porque se os irmãos repararem no versículo 27, quando eles olham e vê Jesus ali conversando com aquela mulher, eles se maravilharam. Só que em momento algum eles perguntaram, Senhor, por que falas com ela? Qual que é o propósito? Então eles viram e sabiam que eles estavam fazendo, o que Jesus estava fazendo ali era prudente, era uma coisa que ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Então eles não falaram nada, eles apenas aceitaram ali toda aquela situação. Então nós vemos aqui que no primeiro grupo que eu falei, que é prudência, estratégia e obediência, foram os que os discípulos fizeram. Interessante que no continuar do texto, na hora que aquela mulher chega diante do poço, né, quem melhor do que o nosso próprio mestre para fazer esse tipo de demonstração do qual os discípulos usaram para também conseguir tudo o que eles queriam ali, que era a comida e a obediência. Jesus, como prudência, sentido cansado, sentou-se ao lado de um poço, onde você poderia encontrar água do que você estava exatamente do lado de um poço, né? Então Jesus também foi bem prudente nessa escolha, né? Interessante também que depois aqui na continuação do versículo 5, chega uma mulher e Jesus usa de estratégia. Que estratégia é essa? Dá-me de beber. Então Jesus na sua prudência, parou ali ao lado daquele poço, porque ele sabia que ali havia água, sabia que era o poço, a fonte de Jacó. E quando essa mulher chegou, Jesus usou de estratégia. Chegou para essa mulher e falou assim, dá-me de beber. E a mulher, e Jesus logo na sequência aqui também, além dele ter usado a sua estratégia, a sua prudência, né, Jesus também continuou, né, falando. Interessante que a mulher, a mesma coisa. A mulher, se nós pararmos para analisar, ela também foi prudente. Naquele primeiro instante, quando Jesus se dirige a palavra até ela fala assim, mas como você judeu, fala comigo que sou mulher e mulher samaritana. Então a mulher também foi prudente ali. E depois, ela, na sua estratégia, falou assim, como tu irás tirar água desse poço se você não tem um balde? Se o poço é fundo, pelo que eu estou vendo aqui, você não tem nada em mãos, então você não vai conseguir tirar, né, essa água do poço. Então a mulher também ela ali foi muito, né, prudente naquele momento, que ela indagou Jesus pelo fato dele ser judeu e falando com ela, e também a estratégia que ela tinha, que era tirar a água ali daquele poço. Ela tinha todas as ferramentas, né, o balde, e também a sua experiência para tirar a água do poço. Então nós vemos aqui neste grupo, né, os discípulos, né, com a sua prudência, com a sua estratégia e também com a sua sabedoria e obediência, né, e saber tudo o que Deus está fazendo é porque Ele tem todo um controle sobre si. E também nessa passagem aqui, no decorrer dos versículos, onde Jesus começa o diálogo, ele começou ali com a estratégia no seu diálogo, dirigindo essa mulher pedindo água. E no decorrer, né, dos versículos aqui, um outro assunto um fato que me chamou muita atenção, foi exatamente isso, que Jesus fez um particular com essa mulher. Note que os seus discípulos tinham saído para ir até a cidade negociar comida, e Jesus ficou sozinho ali no poço. Nisso, quando chegou a mulher, né, ele usou de toda a estratégia sua, né, e conseguiu iniciar um diálogo ali, mas foi um diálogo que, se nós formos reparar, foi um diálogo bem particular entre Jesus e a mulher. Nós vemos nos demais evangelhos e também em outros sermões que Jesus geralmente quando ele estava ministrando a palavra, falando, né, do arrependei-vos, porque é chegado, né, arrependei-vos, né, dos seus pecados, geralmente Jesus se dirigia a multidões, né? E nesse caso aqui ele estava falando apenas com uma mulher. Então o que ele estava construindo nesta mulher? Exatamente tudo aquilo que ele fez com os discípulos no caminho, né, da Judéia até a Galileia e o passar por Samaria. Então ele construindo ali com aquela mulher, falando com ela exatamente o que ele tinha, né,
ele era a água viva. Ele poderia dar essa água para ela e ela não mais teria sede. E ali iniciou-se o diálogo, né, no qual nós vemos, né, na leitura, nós vimos na leitura, e esse diálogo ele foi bem frutífero. É interessante que quando a mulher fala, Senhor, dai-me de beber desta água, Jesus falou para ela assim, vá e chama os outros. Significa o quê? Que essa mulher, a partir daquele momento que ela falou, Senhor, dai-me de beber dessa água, ela bebeu dessa água, ela aceitou tudo que ali, né, Jesus estava falando para ela. Então nós vemos que Jesus ele não envia ninguém sem que aquela pessoa já tenha criado uma certa prudência, tenha criado uma certa estratégia para chegar depois e obedecer. Então nós vemos que essa mulher aqui, ela criou sua estratégia, dialogou com Jesus e Jesus ali preparou esta mulher para que ela fosse, após isso, e conversar com os homens que lá estavam. Imagine vocês se essa mulher, conhecida pela cidade, uma mulher que já teve 5 maridos e o que estava com ela agora não era o marido dela, chegasse e falasse alguma coisa sem que ela tivesse bebido da água da vida, sem que ela tivesse conhecido a verdade, conversado com a verdade. Então nós vemos que Jesus aqui, sabendo aquela mulher, já tinha a sua própria estratégia, a sua prudência, ele preparou aquela mulher e aquela mulher seguiu e aquela mulher foi e ela anunciou ali o evangelho para aqueles, o evangelho ela foi ali e anunciou falando que tinha um profeta ali diante do poço de Jacó e que eles viessem com ela para que, será que ele não é o ungido? Será que ele não é o Messias? Né? E como a palavra diz, e eles foram, né? Eles foram lá para o poço ver Jesus. E no decorrer do texto nós vemos que também aqui os discípulos, após, né, que a mulher foi embora, eles chegaram e falaram para Jesus, falou, Senhor, come, né? Tanto que ele nem quis comer, eles até perguntaram, mas será que alguém trouxe comida para o nosso mestre, para Jesus? Né? Jesus ali no diálogo pegou e falou, né, que a comida dele era fazer a obra de Deus. Né? Então Jesus ali preparou o terreno para que os discípulos já tivessem chegado. E interessante se os irmãos pararem para analisar que quando aquela mulher foi falar com os homens, aqueles homens deixaram a cidade e foram até com Jesus. É interessante que quando aquelas pessoas, não sei quantas, a Bíblia não nos diz que multidão ou quantos homens estariam ali, quantas pessoas foram até o poço ver Jesus, é interessante que os discípulos também já estavam ali. É interessante que os discípulos estando ali, Jesus não estaria sozinho mais para falar do amor de Deus. Jesus já teria uma multidão e Jesus já teria pessoas junto com ele, como seus discípulos também, para ajudá-lo ele naquele contexto, para ajudar ele naquele momento em que estaria com mais pessoas, não só mais um diálogo entre Jesus e a mulher, mas sim agora mais gente ali para ouvir da palavra e os discípulos ali já alimentados fisicamente e também pronto para falar da palavra de Deus. A gente vê isso no decorrer, no final do texto, que quando ele fala, né, que nós não colhemos onde semeamos, né? Às vezes nós semeamos e não iremos ver, né, os frutos, mas o que importa é semear. E os discípulos ali iam semear ali naquela cidade de Samaria e após aquilo eles iam para Galiléia, que era o objetivo deles de quando eles saíram da Judéia. Então nós vemos que Jesus, né, como mestre, como maravilhoso que é como ele nos prepara, como ele nos dá prudência, como ele nos dá estratégia e como nós obedecemos. Então tudo que nós vemos, nós temos que não buscar saber o porquê, mas entender que tudo que está sendo feito é porque Deus está no controle, Ele sabe tudo que é bom para cada um de nós. Eu acho interessante uma ilustração que eu gosto muito de falar, é sobre a tamareira. Eu não sei se os irmãos sabem, mas a tamareira ela demora 70 anos para dar um primeiro fruto. Então, é como se uma ilustração, um jovem chegou, viu um senhor plantando uma tamareira e falou assim, mas por que você está plantando, sendo que daqui ela vai dar o primeiro tâmara daqui a 70 anos? Ele falou assim, para a pessoa que daqui a 70 anos comer deste fruto, lembrar que alguém plantou. Então, é o que nós temos que fazer, né? Fazer, semear, é exatamente isso. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que tudo que nós estamos passando no dia de hoje, né, tudo que nós estamos vivendo no dia de hoje, não só o Brasil, mas também todo o mundo. Mas Jesus, ele tem nos ensinado, Jesus tem nos mostrado, assim como ele mostrou para os discípulos e também para aquela mulher, assim como Jesus nos dá prudência, que nós sejamos prudentes, que nós sejamos estratégicos e que nós obedeçamos, né?
nós podemos estar hoje ou estávamos até então num ambiente confortável. Até então, quando tudo estava acontecendo, nós indo para a igreja, indo para o nosso trabalho, as crianças ou os universitários indo para a sua escola, faculdade, então estava tudo mil maravilhas. E de repente tudo isso que aconteceu, nós não entendemos o porquê. Assim, aqueles discípulos ali também, quando estava indo mais ou menos que bem ali na Judéia, batizando cada vez mais discípulos, né? E as coisas acontecendo, tanto que chegou até os ouvidos dos fariseus, os quais estavam incomodados porque estavam batizando mais que João Batista. Então estava tudo bem. E Jesus falou assim, agora nós vamos para Galiléia, mas nós vamos passar em Samaria. Poxa vida, nós vamos sair daqui, vamos para Galiléia, ainda vamos passar por Samaria. E agora nós também não entendemos, né, o que estava acontecendo conosco, onde estava tudo indo muito bem, e agora nós estamos parados neste momento, sem saber qual a direção tomar. Mas o que me chama a atenção aqui, irmãos, é que nós temos que agora, neste particular em que Jesus está fazendo comigo, está fazendo com você também, neste momento em que, como Jesus e aquela mulher conversaram no poço, naquele momento em que Jesus mostrou para ela, ensinou para ela toda a estratégia, para que quando ela foi, falou para os homens vieram, é o que Jesus está fazendo conosco também, agora neste momento. Nós estamos nos nossos lares, nós estamos em outros lugares, cada pessoa no seu lugar, mas é Jesus fazendo um particular com cada um. É Jesus mostrando, é Jesus falando a prudência que nós temos que ter, é Jesus nos mostrando a estratégia que temos que ter e também a obediência em Deus, em saber que tudo que Ele está fazendo, apenas que nós olhamos e aceitamos, como os discípulos ali chegaram e olharam Jesus conversando com aquela mulher que até então não era uma coisa comum. Eles não falaram nada, eles apenas olharam e admiraram. Então nós temos que, eu sei que em meio a toda essa situação que nós estamos vivendo, não por admirar o que está acontecendo, o que vemos que vidas estão sendo ceifadas, mas nós temos que admirar o que Deus está fazendo. São coisas maravilhosas. Olha que interessante também, irmãos, que como aquela mulher que bebeu da água, ela saiu a anunciar que Jesus estava no poço, é o que nós também temos que fazer. Irmãos, imagine como que vai estar o mundo após passar tudo isso. Como o mundo vai estar totalmente perdido de tudo que estava indo bem, de repente virou essa doideira toda. Então nós temos que estar preparados para que quando isso acontecer, as pessoas chegarem em nós e nós falarem assim, eu bebi de uma água viva, e eu quero te anunciar esta água viva, é Jesus Cristo. Ele tem todas as respostas para que você está buscando. O mundo vai estar assim como aquelas pessoas lá em Samaria estavam buscando. Tanto que essa mulher sabia que viria o Messias, que viria o ungido, e eles estavam esperando para que o Messias, o ungido, falasse para eles o que fazer. Então o que nós também temos que fazer é estar preparado e mostrar para aquelas pessoas, mostrar para as pessoas que estão no mundo hoje, que vai voltar o Messias. O nosso Cristo vai voltar, Maranata. E nós temos que estar preparados para falar para essas pessoas que vão estar totalmente confusas de tudo que está acontecendo. Então nós temos que estar preparados, nós temos que criar prudência, nós temos que ter estratégia, nós temos que saber negociar como os discípulos negociaram ali na cidade, mesmo em uma cidade inimiga, eles negociaram e eles conseguiram comida. Prova disso que você vê lá no versículo 31, que eles falaram, Rabi, coma, então é porque eles conseguiram comida. E que nós possamos também ter essa comida, que nós possamos ter essa água para entregar para essas pessoas que quando passar tudo isso, sem entender o que aconteceu, nós explicarmos para tudo o que aconteceu. Então nós temos que, exatamente como buscando a palavra de Deus, buscar o que Jesus nos mostra aqui, e os discípulos também, que é a prudência, que é a estratégia, e é a obediência, e é crer, e saber que tudo que Deus está fazendo são coisas, são momentos que nós temos que passar para que nós possamos estar preparados para quando nós anunciarmos o Evangelho, quando nós falarmos de Cristo, pessoas corram para ver quem é esse Jesus, pessoas corram para ver quem é esse ungido, do qual nós sempre falamos e às vezes as pessoas nunca deram ouvido para nós. Então Deus, Jesus está preparando o terreno, Ele está preparando a sua igreja fortifica, que sua igreja crie estratégia, que a tua igreja crie prudência e obedeça e faça tudo o que Deus quer. É interessante que, eu acho até engraçado que às vezes, como a mulher mesmo aqui indagou, Senhor, mas onde nós devemos orar? Aqui em Gerezim ou lá em Jerusalém, como diz os judeus? E Jesus fala que chegará um dia que nem aqui,
neste monte e nem Jerusalém irão adorar a Deus. É interessante que às vezes o pastor, ele pela manhã, às vezes alguns irmãos não aparecem e ele fala que onde está a pessoa, fala, ficou pastor em casa, ficou no monte, né, no Monte das Cobertas. Isso nós vamos fazer agora em junho, em julho, nessa época de inverno, né, que vai estar um frio. Então eu digo para você que até no Monte agora das Cobertas, neste momento, vai ser viável você estar orando a Deus, porque em Mateus 6,6 diz, né, que entre no secreto do teu quarto, ore a Deus e Ele vai te ouvir. Então, para este momento, hora que passar tudo não, hein? É para você voltar para a igreja e congregar, estar em comunhão com os irmãos, a gente sentir o calor do irmão, que é o que a gente mais gosta de estar fazendo. Mas nesse momento eu digo para você que o secreto do teu quarto é um local de adoração. O secreto do teu quarto é um local onde você pode ali adorar a Deus e em espírito e em verdade, como diz aqui na palavra. Então, até nesse momento, né, Deus tem sido maravilhoso, como mesmo ele falou, nem aqui, nem lá, nem no templo da Igreja Batista Bíblica de Guarulhos, nem em outro templo, em lugar nenhum. Talvez você está adorando hoje na tua casa. A tua casa é lugar de bênção, a tua casa é lugar de adoração, a tua casa é lugar de prudência, a tua casa é lugar de estratégia, a tua casa é lugar de obediência. Então são coisas que Jesus nos mostrou, Jesus nos ensinou e nós estamos aprendendo às vezes, muitas vezes na nossa casa. Às vezes nós estávamos ali como aquela mulher todo dia indo buscar água no poço e sabendo que ali para ela até então era um lugar sagrado onde Jacó bebeu, o seu gado bebeu, os seus filhos beberam e ela falou, és tu maior do que o nosso pai Jacó? E às vezes nós estávamos também ali naquele turbilhão e vai e volta da igreja, às vezes estávamos, né, criando um mecanismo e às vezes nós estávamos falho, né? Mas agora não. Agora nós estamos dentro do nosso lar, junto com nossas famílias, convivendo ali, entendendo mais um ao outro, né? Do que não tanto tempo que passávamos juntos, né? Às vezes chegava do trabalho, do colégio, chegava tarde, mas hoje não, você está bem firmado com a tua família. Então eu te digo, irmão, essa estratégia que Jesus nos mostrou aqui no Evangelho de João, no seu capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 37, que é nos dar a prudência, que é nos dar a estratégia e também a obediência. É o que Jesus está fazendo com nós. É o que Ele está fazendo com um particular, com cada um de vocês, como fez com essa mulher aqui, ali naquele poço. Você vai fazer assim, assim, assim. Eu sou a água da vida. Né? Quem beber de mim nunca mais terá sede. E nós sabemos disso. Então é isso que nós vamos anunciar para o mundo. É isso que nós vamos falar para o mundo. Para as pessoas que estão próximo de nós. Para as pessoas que às vezes duvidavam do que nós falávamos. Mas nós hoje temos prova de tudo o que aconteceu. Naquela zona de conforto que nós estávamos e de repente tudo acabou. Só nos restou isso. Que é o mais importante, que é a palavra de Deus. Que é fazer do teu lar. Às vezes o teu lar não era um local de adoração. Às vezes o teu lar não era um local de estratégia, de criar prudência. Né? Muitas vezes assim a gente vê por aí. Então hoje é esse momento. Agora é este momento. E para que quando nós saímos, como lá no final do capítulo, nos versículos, né, até o versículo 37, logo no finalzinho ali de 35 a 37, que os discípulos estavam ali e Jesus falou assim, é chegada a hora de semear e vocês vão colher onde não semearam. Então Jesus semeou e aquelas pessoas vieram. E os discípulos estavam ali preparados para falar do amor de Deus. É o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos criando estratégias. Jesus está nos preparando para que quando o mundo buscar resposta, você esteja preparado para isso. Quer uma prova disso daí, de tudo que aconteceu? Eu vou te dar uma prova hoje do tudo que você fez. Antes do louvor, o que eu falei para vocês? Pegue sua Bíblia, abra em João e depois nós estaremos lendo. Você, sem saber, você teve prudência, você teve estratégia e você teve obediência. Porque quando eu falei, pegue a Bíblia, você estava com a sua Bíblia perto. Prudência. Deixa ela aberta em João 4. Estratégia. Obediência. Nós lemos. Então você, sem saber, você acabou de fazer os 3. Você teve prudência, você teve estratégia e você teve obediência. Deus abençoe sua vida. Vamos ouvir agora mais um louvor e após o louvor nós voltaremos para que possamos orar, né, para iniciarmos aí essa semana abençoado e fortalecido na presença de Deus, lembrando, criando estratégia, criando prudência e
Também obediente. Cheio do Espírito Santo, vamos orar e agradecer a Deus por esta noite e por tudo que Ele nos proporcionou neste dia. Lembrando, irmãos, que nós estamos comemorando 107 anos da nossa igreja. É um momento em que nós poderíamos estar ali comendo aquele bolo delicioso das irmãs ali, né? Irmã Ed, irmã Kátia, todo aquele pessoal que prepara, a irmã Nilzete.
Ah, mas beleza. Vamos preparar isso para uma outra vez, mas vamos orar e agradecer, e lembrando dessas irmãs abençoadas e maravilhosas também, do qual nos, né, sempre tem ali nos alegrado e nos proporcionado esses momentos deliciosos, né, e a presença deles são sensacionais. Lembrando de todos os irmãos dessa semana, né, e orando por cada um, né, para que todos, né, tenham essa prudência, essa estratégia e obediência. Compartilhe esse vídeo com os demais irmãos, daqueles que não puderam ouvir, porque a igreja precisa disso, a igreja precisa estar unida neste momento, e a igreja precisa falar para cada um tudo que nós devemos preparar neste momento. Oremos. Pai, graças te damos, Senhor Deus, porque Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado, Pai Santo, por esta noite. Obrigado, Senhor Deus, por esse final de semana, do qual o Senhor nos concedeu de saúde. Eu quero te pedir, Pai Santo, que o Senhor blinde, Pai Santo, a cada irmão, Senhor Deus, que está ouvindo esta mensagem, e o Senhor visite a cada lar, Senhor Deus, no mundo, e nos blinde, Senhor Deus, contra este mal, Senhor Deus, que está assolando o mundo, nos dê estratégia, Senhor Deus, nos cuida de cada um de nós, Pai Santo, nos dê prudência, Senhor Deus, e também obediência, Pai Santo, e olharmos, Senhor Deus, para todos os Teus feitos, Pai, e apenas admirarmos, Senhor Deus, todos os Teus feitos, porque o Senhor é Deus, o Senhor é soberano, o Senhor é poderoso, e tudo que o Senhor faz é perfeito. E que nós sim possamos entender, Senhor Deus, a Tua perfeição. E que possamos entender, Senhor Deus, tudo que o Senhor tem para nos ensinar através de tudo isso. Obrigado, Senhor Deus, por cada lar, por cada família da Tua igreja, Senhor Deus. Visita, Senhor Deus. Crie, Senhor Deus, o hábito, Senhor Deus, de cada irmão que possa fazer o seu quarto um local de adoração, Senhor Deus. Cuida, Senhor Deus, de cada criança, de cada adolescente, Senhor Deus, de cada jovem, Pai Santo, de cada ancião, Senhor Deus, de cada família, Pai. A família é importante, Senhor Deus, neste momento, Senhor Deus. Que as famílias, Senhor Deus, que os irmãos possam entender este momento, Senhor Deus, que nós possamos estarmos firmes, Senhor Deus, em adoração, em espírito e em verdade, como a Tua palavra nos diz. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo. O Senhor tem sido maravilhoso conosco, nos dando estes meios de comunicação para que nós possamos levar a Tua palavra e que a Tua palavra não se cale nunca, Senhor Deus. Se não for comigo, vai ser com outros. Nós sabemos, Senhor Deus, que nós estamos semeando e que possamos estar preparando esta semente, Senhor Deus, que é a Tua palavra para falar ao mundo, quando tudo isso passar, Senhor Deus, para que o mundo entenda que o ungido está retornando e que o ungido estará reinando dentro em breve, Senhor Deus. E a honra e glória do Teu nome por toda a terra será dita, Senhor Deus. Obrigado, Pai Santo, por tudo. Obrigado por esta oportunidade, Senhor Deus. E obrigado, Senhor Deus, pela unção do Teu Santo Espírito na minha vida, para que pude ser, nesta noite, Senhor Deus, canal de bênção para todos aqueles que puderam ouvir. Obrigado, Pai Santo, por tudo. Abençoe a família, abençoe nosso pastor, abençoe a vida da irmã Silvana e da toda a direção, Senhor Deus, e de cada irmão também, Pai Santo, que tem cuidado e fazendo isso para que chegue, Senhor Deus, até o lar de cada irmão a Tua palavra. Tu tens sido maravilhoso para conosco, Senhor Deus, nos dando este conforto, nos dando essas estratégias, Senhor Deus, e que possamos ser prudentes e obedientes. Obrigado, Pai Santo, por tudo, pois eu oro assim agradecido no nome santo e precioso de Cristo Jesus. Amém. Deus os abençoe, irmãos. Boa semana.